Olá, meus queridos, graças a Deus. Vamos para a nossa última aula da matéria de Profetas Maiores 1, onde temos abordado as questões introdutórias e a primeira parte, que é o livro do profeta Isaías. Nós falamos na aula anterior que o livro de Isaías ele está dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo de número 39, são profecias condicionadas a Israel, também aponta para acontecimentos que envolvem o Antigo Testamento. E a segunda parte vai do capítulo 40 ao capítulo 66. Então, na segunda parte vamos estar vendo a libertação do domínio da Babilônia. Vale salientar que Isaías é um profeta do reino do sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. Quando ele tem a visão, ele está no templo. Ele profetiza antes do rei Uzias. Vemos isso no capítulo 1 ao capítulo de número 5. E depois de Uzias. Então ele profetiza antes de Uzias, quando Uzias era vivo. E ele profetiza também depois de Uzias, no capítulo 6, onde ele tem a visão, ele estava no templo. E Isaías, ele profetiza da mesma forma que profetiza Joel, Amós, Oséias, Jeremias. Então, as profecias desses profetas apontam para os cativeiros, cativeiro assírio, não confundir o cativeiro assírio com o cativeiro sírio. Então, cativeiro assírio, primeira fase, segunda e terceira fase do cativeiro babilônico. Então, a segunda parte vai do capítulo 40 ao capítulo 66, onde vai destacar a libertação do domínio da Babilônia. Capítulo 40, vemos as profecias sobre João Batista e o Messias. Vale salientar que o livro de Isaías também, ele é considerado a Bíblia, dentro da Bíblia. Por quê? Porque assim como a Bíblia contém 66 livros, sendo que que os 39 livros fazem parte do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Da mesma forma, Isaías, do capítulo 1 até 39, dá ênfase ao Antigo Testamento, e do capítulo 40 a 66, 27 capítulos, dá ênfase ao Novo Testamento, profecias futuristas, né? Vale salientar que Isaías, para muitos estudiosos, ele, além de ser um livro também apocalíptico, que há profecias de Isaías que apontam para acontecimentos do fim, ele também é considerado o quinto evangelista. Por quê? Porque o capítulo 40 ao 66 dá muita ênfase ao Novo Testamento, como também o período assim da graça. Então, capítulo 40, profecia sobre João Batista, que seria o precursor, e também sobre o Messias. Ainda no capítulo 40, vamos ver quem é Deus. E este mesmo capítulo, ele dá uma descrição
de alguns atributos que são considerados atributos exclusivos de Deus. São atributos, qualidades que só Deus, o eterno Deus, ele possui. E além dele, ninguém mais possui. Como ele sendo poderoso, verso 10 e verso 26, bondoso no verso 11, verso 12, ele é conhecido como onipotente, 13, 14, 15, 28, ele é descrito como onisciente, 22 e 23, ele é apresentado como soberano, como aquele que exerce poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Verso de número 25, ele é descrito como santo. Percebe-se que a santidade de Deus é totalmente diferente da santidade do homem. Por isso que quando vamos falar de santo, usamos tanto Kadosh como Kodesh, em língua hebraica, ok? Verso de número 29 a verso de número 31, ele é descrito como o sustentador, aquele que é o criador de tudo e aquele que mantém tudo aquilo que ele mesmo criou. Capítulo 43, vamos ver o Deus verdadeiro, que por muitas vezes diz a expressão não temas, é uma expressão que aparece com muita frequência em toda a Bíblia. Estudiosos dizem que aparece mais de 300 vezes, ou mais de 400 vezes no caso. É como se Deus todo dia estivesse dizendo não temas, não temas, não temas. No capítulo de número 44, vemos que Deus ele é a garantia do cumprimento das suas profecias. Isaías deixa claro que Deus é aquele que cumpre aquilo que ele falou. No capítulo de número 45, nós vamos ver o imperador persa, Ciro, que é um instrumento do juízo de Deus. Então, essa profecia aí, do capítulo de número 45, aponta para acontecimentos futuros. Precisa entender que existe um tempo entre Deus falar e Deus cumprir. Então, quando Isaías profetiza acerca de Ciro, percebe-se que passou aproximadamente 200 anos para essa profecia aí for cumprida, para que seja cumprida. Então, do capítulo 40 ao capítulo de número 66, são profecias que apontam para acontecimentos futuros em períodos muito longos, muito distantes. É por isso que alguns estudiosos eles sugerem que provavelmente não teria sido Isaías o escritor de todo o compêndio, de todo o livro. Eles acreditam que há aí aproximadamente 3 escritores em épocas diferentes para esse livro aí. Porém, é um pensamento da autocrítica teológica, que ele não tem apoio da própria Bíblia, nem tem apoio da maioria, ok? Então vamos lá. Isaías profetiza no capítulo 45 que Deus vai levantar um imperador persa, por nome Ciro, e este indivíduo vai ser usado por Deus para abater as nações diante da sua face. Percebe-se que este indivíduo aí será usado para libertar os judeus
Porque precisa entender que da mesma forma que o povo é levado em levas, quando eles voltam, devido à misericórdia e à ação divina, usando quem ele queria usar na época para libertar o povo, se percebe que da mesma forma que o povo foi em levas, eles também voltaram em levas. Certo? Então há aproximadamente aí 4 governantes aí que foi usado para libertar o povo aí, neste período aí. O capítulo 46 e 47, Deus que permitiu que Babilônia servisse de vara de correção para com o povo, Deus agora vai usar, tá certo? Os governantes medos, os governantes persas da época, entendeu? Para também subjugar ali o Império Babilônico. Então, da mesma forma que Deus usou os babilônios como vara de correção para com o seu povo, Deus agora iria julgar Babilônia, pelo que Babilônia fez para com o Judá. Capítulo de número 48, castigo é resultado da dureza para com Deus, um Deus que era o Deus de misericórdia. Perceba-se que mesmo o povo se arrependendo, porque não foram todos que foram para a Babilônia que era rebelde. Muitos homens de Deus foram levados também cativos, uns porque se rebelaram contra Deus, se arrependeram, e mesmo Deus perdoando, não anulou o cativeiro, e outros que foram fiéis, mas que quando houve o cerco e a cidade de Jerusalém ali foi invadida, a cidade destruída, o templo destruído, muitos tiveram que servir agora a Babilônia. Então Deus iria castigar o seu povo, porém o Senhor iria usar também de misericórdia, pois Jeremias já tinha profetizado no capítulo 11 e versículo de número 25, 25:11, que o povo seria levado para a Babilônia, mas depois Deus iria tirar o seu povo do cativeiro depois de um período ali de 70 anos. O capítulo 49 vai falar da redenção pelo sofrimento e sacrifício. O capítulo vai mostrar a redenção da nação, essa nação que deu as costas para Deus, ela seria redimida. Então ele vai enfatizar o capítulo 49 da redenção do povo, como também aquele que vai trazer esta redenção, que seria ali o Redentor, que aponta também para a pessoa de Cristo, no período neotestamentário. O capítulo 50 vai descrever que Israel abandonou o Senhor e deve confiar nele. A única forma de todo aquele mal se retirar do meio do povo é o povo voltar-se para Deus. Então o povo é convocado a voltar-se ao Senhor. No capítulo de número 50. No capítulo de número 51, nós vamos ver a promessa de restauração. Há uma promessa, há uma profecia de restauração para com a nação. O capítulo 52, a proclamação das boas novas.
ainda vemos muitas particularidades em relação à salvação no capítulo de número 52. É prometido a Sião aí um rei que viria e reinaria com justiça. Esse rei viria da linhagem de Davi. O reinado seria um reinado totalmente diferente. Além de ser um rei exemplar, ele iria reinar com justiça. E nenhum rei que veio da linhagem de Davi antes de Jesus, por mais que exerceu o ministério dentro da vontade de Deus, eles não foram completamente justos em sua totalidade. Só que o rei que seria prometido aí no capítulo 52 era um rei que viria da linhagem de Davi, mas que iria reinar com justiça dentro de sua totalidade. No capítulo de número 53, Isaías vai descrever o servo sofredor. Ele dá até uma descrição que aponta para o Calvário. Ele dá uma descrição do que iria acontecer com Jesus no Calvário. Ele sendo a ovelha que seria oferecida ali a um sacrifício substitutivo pelo nosso pecado. No capítulo 54, vemos o cântico de alegria pela libertação. 55, um chamado universal à conversão, onde ele vai dizer assim: todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Há um chamado universal para a conversão. Ele convoca o mundo de sua época para voltar-se a Deus, a um chamado à conversão. Esse chamado ele é universal, pois o desejo de Deus é salvar a todos os homens. No capítulo 56, Deus congrega todas as pessoas. No capítulo 57, nós vamos ver a impiedade e a idolatria. Por mais que Isaías profetize, por mais que Isaías convoque o povo ao arrependimento, se percebe que nem todos vão dar credibilidade às profecias de Isaías. Nem todos vão verdadeiramente voltar-se para o Senhor. O capítulo 58 do livro vai falar do triunfo do reino e do domínio universal de Jeová. Então, Isaías descreve, isso aqui é uma profecia que também aponta para o futuro, porque Cristo vai descer e vai triunfar com a sua igreja. Há profecias de Isaías que aponta para o reino milenar. Chegará um período na história que Cristo vai reinar para julgar todas as nações. E ele terá o domínio universal. No capítulo 58 ainda vemos os pecados de Israel, a convocação ao jejum verdadeiro e a volta da guarda do sábado, porque o povo tinha quebrado as tradições, as leis, tanto morais como cerimoniais. O capítulo 59 vai falar dos pecados de Israel e a justiça de Deus em relação ao pecado do povo. No capítulo 60 vai descrever a glória e a restauração de Israel. Israel será restaurado. No capítulo 51 vemos os pregadores das boas novas, que seria aquele que viria a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos aqueles que estão tristes. Capítulo 61, verso de número 2. Deus não iria desamparar Israel no capítulo 62.
No capítulo 63, vemos a ira de Deus e a oração do povo ao arrependimento. No capítulo 64, vemos a esperança de restauração. E o capítulo 65, o destino dos justos. Isaías vai descrever o destino dos justos e dos injustos. E no capítulo 66, vemos aí o consolo para Israel. Ok? O livro de Isaías e o Novo Testamento. Isaías profetiza a respeito de João Batista como aquele destinado a ser o precursor do Messias. Isaías profetiza que João Batista seria o precursor, aquele que viria preparar o caminho para o Messias. E ele enfatiza que ele seria aquele que seria destinado a este fim. E no capítulo de número 40, vemos muitas profecias sobre a vida e o ministério de Jesus. Todas essas profecias aqui, que vamos destacar agora neste momento, são profecias que foram profetizadas por Isaías, certo? Vamos falar agora do livro de Isaías, antes do Novo Testamento. Então, temos que entender isso aqui e observar as profecias de Isaías que já foram cumpridas. Isaías, no capítulo 7, ele profetiza acerca do nascimento de Jesus. Isso, 770 anos antes dele nascer. E estas profecias já foram cumpridas, conforme o relato de Mateus e de Lucas. Ele profetiza tanto no capítulo 7, Isaías, capítulo 9. Então, a profecia do capítulo 7, versículo 14 de Isaías, se cumpre na pessoa de Jesus, descrita por Mateus, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Lucas também registra o cumprimento dessa profecia do capítulo 7 de Isaías. A profecia do capítulo 9, ok? Também é descrita o cumprimento em Lucas, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2. Sua juventude, Isaías descreve a juventude dele nos versos 15 e 16, depois do capítulo 11, verso 1, e se cumpre ali na pessoa de Jesus, descrita por Lucas no capítulo 3, e é descrita também por Lucas no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Sua missão, profetizada por Isaías no capítulo 11, é cumprida na pessoa de Cristo e descrita por Lucas no capítulo 4. Sua obediência, profetizada por Isaías no capítulo de número 50, é cumprida na pessoa de Cristo e é descrita pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8. Sua mensagem e unção pelo Espírito Santo, profetizada tanto no capítulo 11 como no capítulo 42, no capítulo 61, cumpre-se na pessoa de Cristo e é descrita por Mateus no capítulo 12. Seus milagres, profetizados no capítulo 35 de Isaías, se cumpre na pessoa de Cristo e é descrita por Mateus no capítulo 11. Seus sofrimentos, profetizados por Isaías no capítulo de número 50, se cumpre na pessoa de Cristo e é descrita por Mateus. O capítulo também 53, descrito por Isaías do sofrimento de Jesus, é
cumprido na pessoa de Cristo e descrita por Lucas no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Sua rejeição no capítulo 53, cúmplice em Jesus, e é descrita por Lucas no capítulo 23, também por João, no capítulo 1 e também no capítulo 7. Sua humilhação, profetizada ali no capítulo de número 52 de Isaías, é cumprido na pessoa de Cristo e descrita por Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Sua morte expiatória, profetizada por Isaías no capítulo de número 53, se cumpre em Cristo e é descrita por Paulo no capítulo 5, versículo 6 da carta aos Romanos. Sua ascensão no capítulo 52, profetizada por Isaías, é cumprida-se em Cristo, descrita também por Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Sua segunda vinda, profetizada por Isaías, no capítulo de número 26, se cumpre em Cristo, que é descrita por Judas no verso 10. Sua segunda vinda, também profetizada por Isaías, no capítulo 61, se cumpre em Cristo, é descrita por Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Sua segunda vinda, ainda profetizada por Isaías, no capítulo 65, é cumprida-se em Cristo e descrita por Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, versículo de número 13. Ok? Então, por hoje é só. E hoje se encerra, tá certo? O livro de Isaías. Então, a primeira parte do livro falamos acerca das profecias voltadas a Israel. A segunda parte, profecias voltadas ao cativeiro. E falamos acerca da mensagem de Isaías ante o Novo Testamento. Então, a próxima matéria agora será Profetas Maiores 2, onde vamos estar falando de Jeremias, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. Amém? Deus abençoe os irmãos. Esta aula foi só a aula para concluirmos a matéria e semana que vem estaremos assim em uma nova aula. Deus abençoe a todos.